Clubes, né? O Palmeiras que foi ontem, né? Conheceu o seu adversário na vitória do Tigres sobre o Ulsan. Vamos trazer informações com o André Hernan para a gente começar o nosso papo? Oi Barreto, tudo bem? Um abração para você, para todo mundo que acompanha o Troca de Passes. Estamos aqui no estádio Cidade da Educação, é o palco da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. Um estádio assim que já está todo preparado para receber também os jogos da Copa do Mundo. É um estádio que não tem cobertura, mas tem ar-condicionado, porque a gente sabe aqui o verão é terrível, a gente está no inverno e às vezes durante o dia passa um calorão. É um estádio que lembra muito a casa do Palmeiras, a Arena Palmeirense, não só pelas cadeiras, assim, em verde e branco, mas também a estrutura lembra muito. E não sou eu que estou falando, não, que vou muito lá na Arena do Palmeiras. Os próprios jogadores que vieram hoje aqui fazer um reconhecimento do gramado, vieram conhecer, melhor dizendo, a estrutura aqui do estádio, falaram isso, passaram aqui por perto, falaram, olha, parece muito, lembra muito a nossa casa. Enfim, os jogadores pisaram por aqui, não fizeram nenhuma atividade, fizeram muitos vídeos e fotos também, isso sem dúvida nenhuma. Também tive a oportunidade de conversar hoje com o brasileiro que atua no Tigres, o Rafael Carioca. Gravei uma entrevista com ele e ele me dizia o seguinte, que o Tigres é um time que não vem assim para o Mundial de Clubes pensando na estatística de que nenhum clube mexicano, desde que começou o Mundial de Clubes, chegou à final. Isso para eles não serve de nada. O Tigres já vem com um objetivo assim muito claro, chegar à final, e eles vêm assim sonhando alto, não só pelo time que é experiente, comandado pelo Tuca Ferretti, que já está há 10 anos no comando da equipe, mas também é um time que tem uma estrutura que joga junto há muito tempo. Então o Rafael Carioca, quando chegou aqui no Tigres, disse que encontrou um time que é muito experiente e um time que é muito confiante. Então a gente vai ver um duelo de duas equipes, uma experiente, a outra mais jovem, mas assim, os dois times com muita confiança. É jogo importante, é estreia de Mundial de Clubes e a gente vai acompanhar tudo amanhã, 3 da tarde. O Luiz Carlos Júnior vai comandar aí a nossa transmissão, estarei aqui no gramado trazendo as informações. A Ana Thaís vai comentar ao lado do Maurício Noriega. Barreto, um abração para você. Valeu, André Hernan, obrigado pelas informações. Vamos ver a provável escalação do Palmeiras para essa partida. O Lino, que tem a memória melhor do que a minha, me corrigiu, foi anteontem o jogo, né? Quinta-feira. Quinta-feira, o Tigres ganhou do Ulsan de virada e se classificou para enfrentar o Palmeiras, que deve entrar em campo com o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Danilo e Zé Rafael formando ali uma dupla de volantes com Gabriel Menino, Rafael Veiga e Rony. E o Luiz Adriano mais à frente. Eu acho que a gente pode discutir se o Gabriel Menino com essa posição um pouquinho mais avançada, ele está me surpreendendo nessa escalação. É assim que vocês estão enxergando o time? A formação pode ser diferente? Essa é a escalação provável, né, Lino? 4-2-3-1, ele baixa para 4-4-1-1, né? Ou seja, ele faz duas linhas de 4, por isso que ele baixa um pouco o Gabriel Menino, que você estava falando pelo lado direito, mas aí é muito mais para entender distribuição em função de situações de jogo e para complicar a cabeça da gente também, porque é muito número, Barreto. É muito número. Pedrinho, aí o Rony, hein? Com a participação que teve na Libertadores, chega ao Mundial como uma das principais peças do Palmeiras, né? Demorou para engrenar, né? A torcida estava cobrando dele. Eu me lembro que ele fez o gesto de sai zica quando fez um gol, né? De sai nhaca. O jogador, quando faz isso, é porque realmente ele está incomodado, né, Pedrinho? De lá para cá, passou a dar tudo certo para o Rony. Barreto, eu dou o exemplo, faço uma comparação sempre da situação do Rony indo para o Palmeiras e do Marcelo Cirino quando vai para o Flamengo, saindo do Atlético Paranaense. Eu estou fazendo essa comparação porque os dois saíram do Atlético Paranaense. Na maioria dos seus jogos, o Atlético Paranaense ele era mais atacado do que atacava. Com isso, o Rony tinha muito campo, né? E aí, comparando com o Cirino, que não deu certo no Flamengo, porque o Flamengo jogava dentro do campo do adversário, e aí você tira o espaço. Com o Palmeiras, na época do Vanderlei, até pela qualidade, o Palmeiras pode jogar assim dentro do campo do adversário, só que para o Rony isso é um pouco mais complicado. O Rony é um jogador que ele precisa de espaço, de campo para dar o tapa. Ele não tem aquela habilidade fina, aquela habilidade de futsal, que consegue jogar num lugar congestionado, com muitos atletas, né? De pensamento rápido, fazer 1-2, drible curtinho.
O Rony precisa de campo, como era no Atlético Paranaense, jogava muito em transição, ele usava isso muito bem. No Palmeiras, com a saída do Vanderlei, a entrada do Cebola, o Cebola já baixou um pouquinho o bloco, e aí o Rony já começou a se destacar, usando muito a válvula de escape, velocidade e campo. E com o Abel também, apesar do Abel muitas vezes propor o jogo, os melhores momentos do Palmeiras dentro das partidas é quando ele usa essa fase de transição de contra-ataque. O jogo contra o River lá foi uma aula de jogar em transição. E eu acho que para o Rony especificamente, não estou falando do modelo, tá? De propor ou jogar em transição. Para o Rony, característica de atleta, para ele é melhor jogar em contra-ataque. E contra o Tigres, a ideia é propor ou esperar? Porque contra o Bayern de Munique a gente imagina um Palmeiras mais reativo, né? Até pela forma como joga o Bayern, que o Bayern já de cara começa a encurralar o adversário. Primeiro sobre... Gente, peraí. Famoso disclaimer, né? Estou pensando aqui em possibilidades, né? Palmeiras e Tigres vai ter. Então, se o Palmeiras passar do Tigres e se enfrentar o Bayern de Munique na final do Mundial... Se o Bayern chegar na final. Se o Bayern chegar lá, então é tudo na base do si, mas acho que vale o disclaimer, né? Acho que sobre o Rony vale destacar o seguinte, não é fácil você substituir um ídolo e ele chega para ser o novo Dudu, né? Então, para qualquer jogador que chegasse, isso vale para grandes jogadores, como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem e outros grandes clubes, você substitui ídolo. Parênteses rápido. E a vida do Dudu tá dura, hein? Ele só fala em voltar para o Palmeiras. O time dele é horroroso. Ele deve olhar para o Rony e pensar, meu Deus, podia ser eu. Mas que falta de companhia que ele tem naquele time. Mas também, foi triste ver o Dudu tentando se classificar para enfrentar o Bayern de Munique. A vida dele é um pouco mais complexa, as decisões dele também passaram por essa complexidade, enfim. Isso. Sobre o Tigres, vale a pena dizer o seguinte, eu li vários veículos mexicanos, né, dentro dessa semana e venho acompanhando os comentários deles. A gente achou o Tigres muito travado contra o Santos, certo? Não foi o comentário geral? Um time travado, pesado, um time preto. Né? Pesado, lento. Sabe o que os mexicanos acharam? Que o Tigres foi muito ousado para o padrão dele. Que o Tigres teve que reagir porque tomou 1-0 e se abriu demais. Que contra o Palmeiras será diferente. Caramba, eu fiquei pensando, vai ser diferente? O Tigres vai jogar mais travado ainda contra o Palmeiras? Vai, porque Tuca Ferretti é assim. Os mexicanos estranharam o jeito ativo do Tigres de jogar. Quer dizer que esse Tigres aí foi atrevido, é isso? Esse foi um Tigres ousadíssimo, sabe? Com as garras de fora. Com as garras de fora, disposto a tudo na partida e conseguiu virar o jogo. Na visão dos mexicanos e do próprio Tigres. E que contra o Palmeiras vai ser completamente diferente. Então esse jogo de espaço que qualquer jogador como o Rony precisa, e o Pedrinho descreveu muito bem, não vai rolar contra o Tigres. Espere. Se o Palmeiras conseguir fazer 1-0 cedo, tudo bem, o espaço vai aparecer. Do contrário, o Tigres é um trava-jogo fenomenal. Ferretti é isso. O que não é legal para o Palmeiras, né? Claro que não. Porque como o Pedrinho estava descrevendo ali, quando pôde usar a transição, né, Pedrinho? O Palmeiras fez alguns dos seus melhores jogos no ano, né? O Tigres, eu achei o Tigres bem mansinho, Barreto. Estou colhendo nessa aí. Eu achei muito mansinho. Eu acho até que eles não baixaram muito o bloco, não. Eu achei eles mesmos espaçados, né? Eles não definiram muito, eles queriam marcar pressão e aí deixavam um buraco no meio, lentidão na troca de passes. A gente tem que botar em conta a questão da estreia, que isso pesa muito para o Mundial. Eu não sei a diferença do México para o Catar, da questão do fuso horário, os jogadores se adaptando. E isso é um ponto diferente do Palmeiras, né? O Tigres já estreou. O Palmeiras vai ter aquela adrenalina de estrear, né? A gente sabe como é diferente. A gente viu uma decisão de Libertadores entre Palmeiras e Santos, duas equipes que jogaram totalmente diferentes de toda a temporada, né? Foi um jogo amarrado, um jogo tenso, um jogo só. Então isso muda um pouquinho a característica do jogo. O Palmeiras vai estrear, tem ansiedade, tem tudo isso, enfim. É um jogo que, mas avaliando com tranquilidade as duas equipes, é para o Palmeiras passar esse jogo. E nós mostramos ontem no Redação Sport TV que esse jogo de semifinal de Mundial nunca foi fácil para os brasileiros e, na verdade, para os sul-americanos em geral. Não tem vitória por muitos gols de diferença. Já teve eliminação, já teve decisão por pênaltis. Os dois resultados mais, mais amplos são de 3-1 para o Santos em cima do Caxiua Reysol, se não me engano,
e do Flamengo no ano passado era o Al-Ahly. Era qual Al mesmo, hein? O time que o Jorge Jesus já tinha treinado, o time da Arábia Saudita. Ô, Barreto. Mas o do Flamengo foi de virada e o do Santos não foi um 3-1 tranquilão também. Barreto, não. eu vou compartilhar, para não ter que repassar objeto para você aqui, vou compartilhar uma nota que eu cheguei a destacar da imprensa mexicana. Daqui a pouco eu vou mandar por WhatsApp para você. Dá uma lida nessa nota que você vai entender direito o que pensam os mexicanos sobre o próprio Tigres, de que forma eles veem o time e o comportamento do time em função do jogo com o Palmeiras, depois do que aconteceu com o San. A absoluta surpresa deles em ver o Tigres tão ousado. Depois você dá uma olhada. Pedrinho? Não, o último título mundial de São Paulo, que jogou a semi contra o Al-Ittihad, eu jogava no Al-Ittihad, eu não pude jogar esse jogo por questão de inscrição. O Al-Ittihad jogou uma partida maravilhosa, deu muito trabalho para o São Paulo na semifinal. Pois é, e é comum isso. É comum que o time brasileiro, sul-americano, tenha problema nesse jogo semifinal, né? A gente sempre acha que vai haver uma disparidade muito grande, que podem ser times muito inocentes e tal, mas isso não acontece. E acho que isso que vocês destacaram aí, de que o outro time já jogou e que para o brasileiro é a estreia, né? E também para o peso que a gente bota no Mundial aqui no Brasil, né? Acho também que o efeito Quidiaba, né? Aumentou a pressão do que é uma derrota, né? Acho que tem alguma pressão também para pelo menos chegar a uma final, que os mexicanos nunca chegaram à final. Uma semifinal só, né, até hoje, antes dessa. Eles não chegam à final, então se tem muita esperança de que o Tigres possa passar agora e fazer essa proeza para o futebol mexicano. Simplesmente disputar. A gente está querendo ganhar Mundial. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui. Agora o Tigres poderá voltar ao plano inicial de Ricardo Ferretti, né, de esperar com solidez no fundo e sair rápido para o ataque, para assim lastimar a defesa, machucar, né? Castigar a defesa do Ulsan Hyundai, que de momento brilhou sólida a cada vez que os regios intentaram quebrantá-los. Quem é que tentou quebrar? É como são chamados os Tigres tentou agredir, lastimar a defesa do Ulsan, não conseguiu, né? Mas agora contra o Palmeiras vai poder fazer isso. Você viu a coletiva do Ferretti, o que ele estava falando sobre o Palmeiras? Na coletiva, ele deixou bem claro que não se preocupa com o Palmeiras. Mas deu para entender o que ele quer dizer. Não se preocupou com o Palmeiras porque ele já conhece o Palmeiras. Porque o Palmeiras já foi suficientemente estudado pelo Tigres. Que a concentração maior do Tigres era entender o time do Ulsan e tentar ultrapassar aquela barreira ali. Contra o Palmeiras, ele sabe direitinho o que fazer. O que é, eu não sei, mas ele disse que sabe. Muito bem. Estamos com imagens aí do Palmeiras, aliás, esse é o Tigres, né? Fazendo o reconhecimento do gramado. Os jogadores do Palmeiras é que, pelas informações que trouxe o André Hernan no seu boletim, curtiram a semelhança do gramado com o do Allianz Parque. Sempre um passinho a mais, né? São tantos detalhes que você precisa... É um torneio de tiro tão curto, mundial, né? De tão pouca preparação e de tanto desconhecimento também, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava trabalhando como produtor na TV Globo para a Copa de 2002, a Copa da Madrugada, né? Então a gente varava à noite lá, fazendo pesquisa e tal. Aí ia ter um jogo Suécia e Camarões. E aí eu fui lá pegar o histórico de Suécia e Camarões e descobri que não existia histórico de Suécia e Camarões. As seleções não se enfrentam, né? Então, às vezes, a gente faz muitas projeções pensando assim, o que é o futebol sueco? O futebol europeu, um pouquinho mais quadradão e tal, mais com experiência de Copa do Mundo. O que é o futebol camaronês? Mais alegre, né? Jogadores fortes fisicamente, mas que gostam da bola e tal. Então a gente fica tentando imaginar esse choque. Mas ele aconteceu poucas vezes ou